Glória a Deus. Em pé como você está, vamos receber o pastor Arquelau, que vai nos trazer a palavra de Deus nesta noite. E com certeza o Senhor continuará falando a cada um de nós. Ele fala a todos, mas Ele fala a cada um individualmente. Ele tem negócio com cada um de nós. Ouçamos a voz de Deus através da sua palavra ministrada pelo pastor Arquelau. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um privilégio poder operar nesta noite, nesse primeiro domingo do ano. Eu agradeço desde já a confiança do pastor Ruiz e convido vocês, a igreja, a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 32. Livro do Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler do primeiro versículo ao penúltimo, mas não todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 12, depois do versículo 24 ao 31. 20 versículos. Julgo importante lermos esse texto de forma mais completa para que esta palavra fique em nossos corações. Gênesis capítulo 32, versículos 1 a 12, na sequência 24 a 31. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois, e jumentos, e ovelhas, e servos e servas. E enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. E repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos. Porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. E livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua semente com a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Versículo 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Até aqui, para a nossa meditação neste momento. Podem sentar, muito obrigado.
peço que, dentro do possível, mantenha a sua Bíblia aberta, porque é exatamente a fonte desta reflexão. Nós estamos diante de uma história bem conhecida, sobretudo por ser do Antigo Testamento, de mais fácil compreensão para muitos, para a maioria, e trata-se de Jacó, um homem de Deus, um patriarca, que creio que todos conhecem a sua história. Portanto, o que vamos meditar agora não é muito além daquilo que você já conhece, mas nós temos sempre a aprender com esses personagens bíblicos. Sempre temos a aprender, principalmente com personagens que cometeram erros, porque nós às vezes nos comparamos com eles e findamos nos identificando melhor. E esse Jacó é exatamente uma dessas pessoas que cometeu erros, que falhou, que inclusive o seu próprio nome já denuncia a sua natureza, a sua personalidade. Jacó lutou com Deus, ou com o anjo. Na verdade, foi com o próprio Deus, em uma teofania. O Filho de Deus, o anjo do Senhor, veio onde estava Jacó e lutou com ele. E a gente conhece bem essa parte. Tem hinos que tratam sobre essa luta de Jacó com o anjo. E até nós costumamos dizer que não podemos soltar o anjo enquanto não formos abençoados. Mas qual era essa bênção que Jacó queria? Por que Jacó lutou com Deus e Deus lutou com Jacó e ele não soltou esse anjo enquanto não foi abençoado? Às vezes isso é aplicado até de forma equivocada, porque o que Jacó queria aqui talvez não seja o que pregam por aí, ou o que muitos acreditam, e querem segurar o anjo em busca de uma bênção que às vezes não se identifica com a bênção que Jacó queria. Por que Jacó lutou com esse anjo? Por que Jacó estava angustiado a ponto de lutar com Deus e não soltá-lo enquanto não foi abençoado? É interessante sabermos que nós estamos falando aqui de um homem, de um senhor, de aproximadamente 97 anos. Mas não se assuste, ele vai viver mais 50 anos ainda. Para quem viveu 147, 97 estava em meia idade, né? Então Jacó já era um homem velho. Era um pai de 11 filhos e uma filha, marido de 2 esposas, tinha 2 concubinas, tinha muita riqueza, muito gado, muitos servos e servas. Para os irmãos terem uma ideia, só o presente que Jacó mandou para Esaú, nesse trecho que nós não lemos aqui, do versículo 13 ao versículo 23, só o presente que ele mandou para Esaú era 580 cabeças de gado. Só o presente. Só mesmo para tentar acalmar o irmão que ele temia tanto. Então esse era Jacó. Não era uma pessoa pobre, era um homem bem sucedido, um homem muito trabalhador, um homem que tinha uma história de lutas e vitórias. Mas esse Jacó, ele também tinha a bênção e a proteção de Deus. Ele era herdeiro de promessas e de bênçãos especiais de Deus por meio de Abraão e de Isaac. E quando nós lemos depois desse capítulo, quando nós lemos depois de Jacó, nós sempre vemos Deus se referindo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi assim que ele se apresentou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas até aqui ele é o Deus de Abraão e de Isaac. E esse Jacó, ele é um homem que tem esses bens, essas posses, mas ele tem uma causa não resolvida. Ele tem um acerto de contas para fazer. Ele tem um problema criado na sua juventude. E ele agora passa ao Vale de Jaboque para implorar a Deus e lutar com Deus, porque ele quer resolver esse problema. No começo do capítulo que lemos, no versículo 1 em diante, nós vemos que Jacó mandou os seus servos irem ao encontro de Esaú para encontrar o seu irmão. E eu acho maravilhoso a forma como ele se dirige. Ele diz assim: vão até Esaú e diga assim: meu senhor Esaú, o teu servo Jacó está vindo ao teu encontro, e ele está mandando uns presentes, que é para você se agradar dele. Esse Jacó que está agora humilhado, que está temendo pela sua própria vida, mas nós sabemos que ele tem um passado. Ele tem um passado não resolvido.
E ele agora precisa prestar contas. Ele precisa acertar as contas com o seu irmão. Quem é Jacó? Filho de Isaac, neto de Abraão, logo um homem que está dentro de uma linhagem de promessas de Deus. Quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus e faz-lhe promessa, Deus promete para Abraão que nele, na descendência dele, seriam benditas todas as nações da terra. E isso inclui Isaac, inclui Jacó, inclui os 12 patriarcas. E Jacó então era exatamente alguém que estava na linhagem para ser o alvo dessas bênçãos de Deus. Mas Jacó também nasceu como fruto de um milagre. Quando Isaac casou com Rebeca, ele tinha 40 anos de idade. E mesmo diante das promessas de Deus, de que faria dele uma grande nação, Rebeca não tinha filhos. A Bíblia diz que ela era estéril. E sabe quanto tempo Isaac orou para que Deus desse filhos para sua esposa? Pelo menos 19 anos. E após 20 anos de espera, Rebeca tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Então nós vemos um homem que é fruto de um milagre, resposta de orações do seu pai e da sua mãe. Mas nós também sabemos que esse homem ele foi problemático desde o ventre. A Bíblia diz no capítulo 26 que quando Rebeca estava grávida, ela sentia uma movimentação muito grande no seu ventre, na sua barriga. É lógico, na época não existia ultrassom, não tinha como saber se era menino, menina, se era 1, se era 2, mas ela desconfiou que o negócio não era fácil, porque ela sentia que havia um reboliço no seu ventre. E ela foi perguntar para o Senhor. Ela tinha comunhão com Deus. E ela foi perguntar para Deus. E Deus disse: é o seguinte: existem 2 nações no seu ventre. Isso é muito maravilhoso, porque para Deus não existiam 2 crianças tão somente, existiam 2 nações, porque o nosso Deus é aquele que chama as coisas que ainda não são, como se já fossem. Ele diz: olha, há 2 nações no teu ventre, uma será maior do que a outra, e a maior servirá à menor. E Rebeca ficou impressionada com aquilo. Certamente Isaac também ficou sabendo daquela resposta de Deus. E quando nasceram os meninos, nasceu o primeiro, Esaú, e nasceu o segundo, Jacó, que é o mesmo Tiago, né? O Jacó do Antigo Testamento é o mesmo Tiago do Novo Testamento. Jacó nasceu exatamente agarrado no calcanhar de Esaú, já demonstrando a que vieram, já mostrando que ele tinha exatamente uma história pela frente de lutas. E aí colocaram o nome do menino de Jacó. É Jacó, por quê? Significa suplantador, significa aquele que engana. Se descuidar, ele engana. É aquele que já nasce agarrado no calcanhar. E esse menino vai crescendo. E nós vemos no cenário bíblico que era uma família certamente muito rica, porque Isaac herdara a riqueza de seu pai e ficara muito rico também, com 2 filhos, onde Rebeca amava Jacó e Isaac gostava mais de Esaú. Não é muito diferente de muitas famílias, a preferência por um e a predileção pelo outro. E certamente Isaac sabia dessas promessas de Deus para Jacó, mas Isaac escolheu sempre priorizar Esaú. Era o seu filho mais velho. Dentre os gêmeos ele nasceria primeiro. E é interessante, irmãos, que para nós, para a nossa cultura, o direito de primogenitura ou de ser o mais velho não representa praticamente nenhuma diferença. Na verdade, na lei civil não tem nenhuma diferença se é mais velho, se é mais novo, se é filho de uma mulher, se é de outra com o mesmo pai. Não tem, tudo é filho. Mas aqui no contexto bíblico, na Mesopotâmia antiga, havia uma diferença. O filho mais velho, primogênito, ele tinha no mínimo o dobro do direito do outro irmão. Então ele tinha privilégios, ele tinha mais regalias, ele herdava o nome do pai. E Esaú tinha esse privilégio, e Jacó já tinha vontade nesse privilégio. E quando a gente lê a história, a gente às vezes não atenta para o fato de que esses patriarcas, eles se comunicaram. Se nós formos verificar, Abraão viveu 175 anos. Isaac, quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos.
Quando os filhos de Isaac nasceram, Isaac tinha 60 anos. Logo, Abraão tinha 160 anos. Ou seja, onde eu quero chegar? Jacó conheceu Abraão. Jacó conviveu talvez com Abraão pelo menos 15 anos. E as promessas de Deus para Abraão eram com certeza reproduzidas para Isaac e reproduzidas para os dois netos. Então Jacó com certeza ele ouvia do próprio avô as promessas de Deus para a sua descendência, as promessas divinas de Deus. E certamente Jacó ficava com os olhos brilhando quando via que ele poderia ser o herdeiro dessas promessas. Mas parece-nos que Esaú não dava a mesma importância, porque uma certa ocasião, quando Esaú chegou do campo com fome e chegou em casa e sentiu aquele cheiro de comida sendo preparada por Jacó, e ele desejou aquela comida e disse: dá um prato de comida. E Jacó, que era, como já vimos, bem esperto, disse: tudo bem, nós negociamos, você me dá o direito de ser o mais velho e eu lhe dou um prato de comida. E parece algo muito simples, mas quando a Bíblia fala no Novo Testamento sobre isso, parece-me que em Hebreus o autor chama Esaú de fornicador, porque ele vendeu um direito que lhe era por nascimento e não deu o devido valor. E considerando que Esaú sabia das promessas de Deus para Abraão, Isaac e seus descendentes, ele não deu a devida importância. E o que ele falou? Tudo bem, de que me adianta essa primogenitura, se eu agora estou com fome? De que me adianta ser o primogênito? De que me adianta essas promessas de Deus para descendentes e mais descendentes, se agora eu estou com fome? E ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, por um prato de guisado. E comeu aquela comida e se fartou, e o tempo passou, e certamente Isaac e Rebeca souberam dessa negociação, certamente sabiam disso, mas Isaac parece ter ignorado esse trato. E quando Isaac já estava bem velho, já meio cego, sem enxergar direito, ele chama o seu filho Esaú, como se não houvesse tido nenhum trato entre os dois irmãos. Diz: olha, você me prepare um guisado, você vai caçar e me prepare um guisado bem gostoso, daquele do jeito que eu gosto, e quando você chegar eu vou comer, e depois eu vou lhe abençoar, porque eu estou para morrer, estou nem enxergando direito mais. E Isaac então faz essa proposta para Esaú, e Esaú sai, como se não houvesse nenhum trato com Jacó. E nós sabemos que Rebeca, ouvindo aquela história, ela entra no meio, e então ela chama Jacó, e ela vai e dá orientação para Jacó. E você conhece a história. Por fim, Jacó engana o seu próprio pai, fazendo jus ao seu nome. Ele engana o próprio pai, engana o seu irmão, passa-se por Esaú, mente para o seu pai, um autêntico enganador, ainda que em busca de bênção e de promessa, mas ele mentiu. A Bíblia não passa a mão na cabeça do erro dos seus personagens. Jacó enganou o seu pai, enganou o seu irmão, e agora o problema estava armado, porque Isaac abençoa Jacó com todas as bênçãos que ele tinha disponível para o irmão mais velho. Abençoa, abençoa, abençoa Jacó. E quando termina a bênção, chega Esaú. E cadê agora a bênção? Acabou. Isaac mesmo disse: eu gastei tudo com Jacó. Ele chegou na frente, ele enganou. E o que sobrou para mim, meu pai? Olha, o que sobrou é você agora servir Jacó. O que sobrou agora é que você vai ser uma grande nação, mas que ele vai ser maior do que você. E aí nós temos um problema. Nós temos então agora dois irmãos intrigados, e Esaú então jura que vai matar Jacó. Quando meu pai morrer, que vai morrer, que eu sei, eu me vingarei de Jacó. E aí nós temos exatamente a fuga de Jacó para Harã. E quando Jacó vai embora para Harã, ele tem um encontro com Deus. Aquele homem agora tinha 77 anos, não era tão jovem, não é? Solteiro. Ele tem um encontro com Deus em Betel, que o nome era Luz, antes da cidade. E diz a Bíblia que Jacó, quando ele chegou naquele lugar, fugindo de seu irmão, indo para uma terra que ele não conhecia, ele chega no lugar, coloca a sua cabeça sobre uma pedra, e ele dorme. E ele tem uma visão.
E ele tem uma visão de uma escada ligando da terra ao céu, e anjos subindo e descendo. Para um homem que ouvia falar sobre Deus, mas que não conhecia Deus de perto ainda, aquilo foi assombroso. Diz a Bíblia que Jacó ficou assombrado com aquilo. Ele disse: meu Deus, que lugar terrível é esse? Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. E aí Jacó, que era acostumado a negociar, disse: bom, depois de ouvir as promessas, disse: bom, Senhor, é o seguinte, tudo bem, o Senhor me prometeu, Deus promete para Jacó nesse momento, que seria com ele como foi com Abraão, com Isaac, que faria dele uma grande nação, que não tinha nem esposa ainda, uma grande nação e tal. Jacó disse: Senhor, é o seguinte, eu estou fugindo de casa, e eu estou indo para essa viagem, e vamos fazer um negócio. Se tudo me correr bem, se eu for para essa viagem, der tudo certo lá, e eu voltar em paz e passar por aqui novamente, aí o Senhor vai ser o meu Deus, e aí eu vou dar o dízimo de tudo. E fez um trato com Deus, e parece-nos que Deus levou a sério aquele trato, porque Jacó foi, e foi abençoado. Só que como nós falamos de um homem que era enganador, mesmo tendo esse encontro com Deus, Jacó continua a sua lida de negociação, e ele chega à casa de Labão, seu tio, e ele negocia a esposa Raquel, e agora ele começa a pagar o preço, porque do jeito que ele enganara seu irmão, agora o sogro engana Jacó. Jacó trabalha 7 anos por Raquel, e na hora do pagamento Labão lhe dá Leia, não era a que ele tinha escolhido, mas ele trabalha mais 7 anos para ficar com Raquel, e casa-se com essas duas irmãs. Não havia proibição alguma à época sobre isso. E Jacó então agora ele vai enriquecendo, porque ele vai trabalhar muito, trabalha muito. Nós conhecemos a história de Jacó muito bem, e sabemos que ele se torna muito forte, a ponto de o seu sogro ficar com ciúmes dele. Os seus cunhados ficam dizendo: olha, esse Jacó está tomando tudo que é do nosso pai, estamos ficando sem nada, Deus está abençoando esse homem. E Jacó então resolve ir embora. E quando Jacó está fugindo, querendo fugir, o seu sogro diz: não, fica aqui com a gente se dá tão bem, fica aqui que eu vou acertar um salário aqui, bom para você. E Jacó fica mais 6 anos, já tinha 11 filhos e uma filha, já tinha nascido inclusive José. Mas ao cabo de 6 anos, e depois de ter alguns prejuízos com o seu sogro, Jacó foge para ir para a casa do seu pai. E nós chegamos agora exatamente onde nós lemos, no capítulo 32 de Gênesis, quando Jacó tem que acertar as contas com seu irmão. Jacó tem um passado não resolvido. Jacó tinha tido um encontro com Deus, sim, mas ele tinha um passado não resolvido, e ele dependia agora da misericórdia de Deus. É interessante que mesmo sendo neto de Abraão, filho de Isaac, mesmo sendo alvo das bênçãos de Deus, Jacó precisava ter uma experiência própria com Deus. Nós pegamos os nossos filhos, apresentamos na igreja. Algumas igrejas reformadas batizam as crianças, elas crescem na igreja, mas elas precisam em algum momento ter uma experiência com Deus. Cada um de nós precisa ter uma experiência própria com Deus. Eu tive a minha experiência própria com Deus. Cresci num lar evangélico, cresci aprendendo com meus pais, mas chegou um momento que eu tive que ter a minha própria experiência com Deus. Chega um momento que aquilo que você ouviu falar, aquilo que você assistiu, daquilo que você usufruiu e até herdou dos seus pais, não é suficiente. Você tem que ter uma experiência própria com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, você que está aqui no culto e que está assistindo. Porque mesmo sendo alvo de promessas de Deus, você precisa ter uma experiência própria e particular com Deus, como Jacó teve. E Jacó, quando se viu angustiado, sabendo que se encontraria com o seu irmão, sabendo que teria que acertar contas, ele mandou os mensageiros que lhe trouxeram uma resposta aterradora. Esaú está vindo, e 400 homens armados com ele. E aí nós temos aqui o texto que lemos. Jacó se angustia, e com quem que ele vai falar? Com Deus.
com Deus. A quem que nós recorremos quando as coisas escurecem? A quem que nós recorremos quando as dúvidas batem? A quem nós recorremos quando tememos não alcançar as promessas de Deus? Ao próprio prometedor, ao próprio Deus. E é a Deus que Jacó vai recorrer. E ele fala para Deus: Senhor, eu passei aqui algum tempo, 20 anos antes, eu passei aqui algum tempo, só eu e esse meu cajado, só eu e essa vara, esse bordão, sozinho, passei por esse mesmo lugar aqui chamado Betel, e tu me fez promessas, tu me disseste que ia me fazer grande, que ia me dar descendência, que me abençoaria, e realmente está aqui as bênçãos, mulher, filhos, riquezas, servos e servas. Mas Senhor, eu estou prestes a ser morto pelo meu irmão, eu tenho um acerto de contas para fazer com ele. Senhor, se tu não me socorreres, todas essas promessas vão perecer agora nesse encontro. E é interessante que Jacó fez uma estratégia para esse encontro com Esaú. Queridos, tem alguns textos que quando a gente passa, que lê, eu creio que com muitos acontece, a gente chora. Um dos textos que toda vez que eu passo lendo, que eu choro, é o de José encontrando-se com seus irmãos no finalzinho do Gênesis. É impossível não chorar, é impossível, porque você se comove com aquele encontro. Quando José se dá a conhecer os seus irmãos, depois de todo aquele drama que ele fez, é muito maravilhoso. Mas eu encontrei um outro texto para chorar também, o encontro de Esaú com Jacó. Jacó estava tão assombrado, tão amedrontado em relação a Esaú, que ele dividiu os filhos, ele mandou esse presente na frente, e dividiu a esposa Leia, dividiu as 2 servas, dividiu a Raquel, que tinha apenas José, e foi colocando Leia na frente, com os meninos, e ele colocou Raquel e José por último. Aí ele passou na frente da família, para esse encontro tão esperado. Só que antes disso, ele foi ter o seu particular com Deus. Versículo 24 em diante. Jacó, porém, ficou só, lutou com ele um varão, até que a alva subia. Jacó não confiou nas suas forças, não confiou nas suas palavras apenas de humilhação diante do seu irmão. Ele precisava de um salvador, ele precisava de um livrador, ele precisava de alguém que havia prometido para ele que interviesse naquela situação. E aí Jacó lutou com Deus, e enquanto não recebeu a sua bênção, Jacó não largou de Deus. É interessante porque a gente parece assim um contraste. Como é que Deus vai lutar com o homem, né? Deus lutar com o homem. O autor dos Gênesis, ele fala que um varão veio e lutou com ele. Nós sabemos que era o próprio Deus em forma de homem. E é interessante quando o Senhor fala para ele: deixa-me ir, que está amanhecendo, a alva, deixa eu ir embora. Ele diz: não, enquanto me não abençoares, eu não vou te soltar. Mas como é que pode Deus se submeter ao controle de um humano? Como é que pode Deus pedir permissão a Jacó para se retirar daquela luta? Como foi essa luta? Eu sou levado a entender que a luta era exatamente Jacó segurando o anjo, segurando o próprio Senhor e querendo a bênção. Aí chegou um momento, a alva subia, e aí o anjo foi, o Senhor foi. Eu vou até usar uma palavra bem prática aqui. Deu só uma cutucada em Jacó. O Senhor tocou Jacó na sua costela ou na sua coxa. O certo é que aquele toque do Senhor em Jacó irradiou até a sua coxa, e ele caiu, eu penso, porque a sua coxa ficou sem firmeza, e aí Jacó se rendeu ao Senhor. Mas aí o Senhor abençoou, e o Senhor disse para Jacó: mas rapaz, mas como é que você é? Como é teu nome, rapaz? Jacó.
Quando falava Jacó, esse nome trazia o peso de um enganador. É como é o teu nome? Meu nome é enganador, meu nome é suplantador, meu nome é negociador. Mas olha o tanto de problemas que eu tenho para trás. Eu não vi a minha mãe morrer, eu não vejo meu pai há anos. Eu tive problema com o meu sogro, ia casar com uma mulher, tive que casar com duas porque fui enganado. Estou cheio de problemas. Meu nome é Jacó, meu nome é problema. É o que Jacó respondeu para o Senhor. E o Senhor disse: tudo bem, seu nome não será mais Jacó, porque você logrou êxito em lutar com Deus e com os homens, e prevaleceu. A gente percebe que não basta ser um lutador, não basta lograr êxito em lutar com Deus e com os homens, no bom sentido, se não prevalecer. Porque o diferencial em Jacó é que ele lutou com Deus e prevaleceu. Que palavra pesada, né? Para nós humanos, prevalecer contra Deus é a linguagem, é a palavra que está em português aqui para a gente, né? Mas nós podemos entender exatamente que ele conseguiu convencer Deus, ele conseguiu conquistar o coração de Deus. E Deus diz: olha, teu nome não será mais Jacó, mas teu nome será Israel, pai de nações, príncipe de nações. E agora você está abençoado. E ele abençoa Jacó. Mas queridos, versículo 31: e saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Depois de um encontro com Deus, a pessoa sai marcada. Quando Deus se encontra com alguém, quando alguém tem um encontro com Deus, essa pessoa sai marcada. E eu consigo imaginar o dia amanhecendo, e Jacó chega na sua tenda, mancando da perna, puxando da perna. Certamente está sentindo dores na coxa. E quem sabe Raquel, a esposa, perguntou: mas o que foi isso? Rapaz, se eu for lhe contar, você não vai acreditar. Eu lutei com o próprio Deus. Só que deu certo. A história tem um final feliz. Ao final ele me abençoou. O mesmo Deus que abençoou Abraão, Isaac também me abençoou. E agora o negócio vai dar certo. Agora Jacó tinha a bênção na sua mão, e ele estava pronto para se encontrar com seu irmão. Mas queridos e queridas, essa bênção dada a Jacó não se reduzia ao seu encontro com Esaú. Se reduzia, não era só isso. Isso representava uma mudança de vida, uma mudança de caráter, porque nós não vemos mais daqui para frente Jacó trapaceando ninguém. Não vemos mais Jacó fazendo um negócio errado com ninguém. Não vemos mais Jacó sendo usurpador, enganador, não. Nós vemos um homem que tem uma experiência com Deus e que sai transformado, puxando da perna, manquejando, mas agora ele era um homem diferente, transformado. Eu convido você a ler a história de Jacó. O Gênesis se ocupa mais da metade do livro do Gênesis, ou quase isso, a história de Jacó e José. Você vai ver exatamente que depois do capítulo 32, nós não temos mais um Jacó enganador. Os problemas se acabaram? Não. Alguns problemas continuaram. Eram muitos filhos, mais de uma esposa. Imagine o problema. Os filhos não se uniam. Lá na frente de dois desses filhos, depois da filha deles ser violentada, dois desses filhos, Rúben e Simeão, destroem uma cidade inteira. Siquém, né, a cidade, destrói uma cidade inteira. Simeão e Levi, problemas. Rúben também aprontou contra o pai. Depois os irmãos vendem José. Ele passa anos sem ver o seu filho. Mas quando você chega no final do livro do Gênesis, no capítulo 49, você vê José quando
48, 49, quando vai se encontrar com o faraó, que ele diz assim, olha, o faraó diz, mas você tem quantos anos? Eu tenho 130 anos. Poucos e maus foram os dias da minha vida. Não se comparam com os do meu pai, do meu avô. Abraão viveu 175, Isaac 180, e não tiveram tantos problemas como Jacó teve. Só que a partir dos 97 anos, aos 147, ele era um homem transformado por Deus, porque ele teve um encontro com Deus. E o encontro com Esaú foi só sucesso. Como falei ainda agora, é impossível não chorar quando ele se encontra com Esaú. O dia amanheceu, Jacó foi para a tenda, puxando da perna, e aquele dia era o dia D, né? O dia do encontro com seu irmão, que tinha jurado matar. E quando ele se encontra com Esaú, ele se ajoelha diante de Esaú, se apresenta como servo de Esaú, chama Esaú de seu senhor. E Esaú diz, mas meu irmão, e essas coisas que eu encontrei, esse gado, essas ovelhas, jumentas, essas camelas que eu encontrei aí, isso é um presente para você, meu senhor. Um presente para você. Diz, não, não precisa, eu tenho muito. Não, mas é para o senhor, é para você me aceitar. Ou seja, tudo que Jacó queria agora era paz. Depois de um encontro com Deus, tudo que o homem e a mulher quer é paz. Porque o encontro com Deus, ele provoca paz na vida da pessoa. Alguém escreveu que é quase impossível Deus tratar com alguém, se encontrar com alguém, sem machucá-lo um pouco. Isso aconteceu com Jacó. E quando Jacó se encontra com Esaú, Esaú não toca em assunto de morte mais. Está tudo bem. E os dois irmãos seguem juntos por um tempo. Vai um para o canto, outro para outro. Ao final, Jacó herda os bens do seu pai Isaac. E os dois irmãos têm a oportunidade de juntos sepultarem o pai quando falece. E nós temos exatamente o resultado de um homem abençoado por Deus, mas que ele buscou ter um encontro pessoal com Deus. Finalizando esta reflexão, de repente você pode se identificar com Jacó, talvez até já sendo crente, ou filho de crente, talvez tendo ouvido tanto falar sobre Deus, assistido, como falei, cresci no lar evangélico, mas chega um momento em que Deus tem que pegar a gente. Teve um dia que Deus me pegou. Para mim isso marca muito. Foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo, em 1994. E aquilo marca. Nesta noite, Deus quer lhe pegar. Ele quer lhe tocar. Talvez não na coxa, talvez não na costela, não. Ele quer tocar o seu coração. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Ah, mas eu sou crente, tudo bem. Mas você sabe em que você se identifica com Jacó. No Novo Testamento nós lemos que tudo que antes foi escrito no Antigo Testamento é para proveito nosso. Esses personagens que estão aqui, esses nomes às vezes estranhos que estão aqui, não estão por acaso. Esses relatos de acertos e erros de homens e mulheres de Deus não estão por acaso. Estão para mim e para você. Estão para nós, para que nós possamos neles nos vermos e ver o que precisa ser mudado em nossa vida. E nesta noite Deus quer tocar no seu coração. Ele quer tocar você. Ele quer mudar o seu nome. Ele quer fazer de você uma nova criatura, para você se levantar, puxando ou não da perna, mas se levantar um novo homem e uma nova mulher.
Que esta palavra, que em parte você já conhecia, encontre no seu coração, você que está nos assistindo também, exatamente um abrigo, e que você tenha a coragem de, assim como Jacó, se agarrar com Deus e implorar dele a sua bênção. E a maior bênção que ele tem para lhe dar nesta noite é a salvação da sua alma, é o perdão dos seus pecados, é a mudança de vida. Que Deus nos abençoe. Obrigado.